Cidades fantasmas no Brasil. Uma jornada por 5 lugares abandonados. O imaginário coletivo é frequentemente capturado por histórias de cidades que outras vibrantes e cheias de vida foram reduzidas a ruínas silenciosas, onde as florestas e o tempo assumiram o controle. No Brasil, esses lugares existem e carregam narrativas de prosperidade, declínio e, em alguns casos, lendas que tentam explicar o inexplicável. Este texto explora em detalhes 5 cidades fantasmas brasileiras: Cococi, Ceará; Fordlândia, Pará; São João Marcos, Rio de Janeiro; Igatu, Bahia; e Airão Velho, Amazonas. Examinando suas origens, auge, razões para o abandono e o que resta hoje. A análise combina dados históricos, contexto econômico, aspectos culturais e lendas locais, oferecendo uma visão abrangente desses locais, que, embora esquecidos por muitos, continuam a contar histórias fascinantes. 1. Cococi, Ceará, a cidade do sertão. Engolida pela estiagem origens e contexto histórico. Cococi, localizada no sertão dos Inhamuns, é um distrito do município de Parambu, no Ceará. Fundada no início do século XVIII, uma cidade surgiu como parte do processo de colonização do sertão nordestino, impulsionada pela chegada de famílias poderosas, como os Feitosa, que estabeleceram ali um centro de influência política e econômica. Durante seu auge, Cococi era uma comunidade estruturada com cerca de 2.000 habitantes, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 1950. A cidade possuía uma infraestrutura notável para a época: praça central, hotel, cartório, câmara municipal, posto fiscal e grandes mansões que abrigavam os coronéis locais. A igreja de Nossa Senhora, ainda preservada, era o coração espiritual da comunidade. A economia de Cococi depende principalmente da agricultura e da pecuária, atividades que sustentam a população em um ambiente marcado pela sazonalidade do clima semiárido. No entanto, a estiagem prolongada, característica do sertão cearense, iniciou a minar as opções econômicas da região. A falta de água tornou-se uma agricultura insustentável, forçando os moradores a procurar melhores condições em outros locais. Razões para o abandono. O declínio de Cococi foi gradual, mas 2 fatores principais aceleraram seu abandono. O primeiro foi a estiagem severa, que assolou o sertão na segunda metade do século XX, especialmente nas décadas de 1950 e 1960. A escassez de água inviabilizou a produção agrícola, levando à migração em massa dos moradores para maiores, como Fortaleza, ou cidades para outros estados. O segundo fator foi político. Em 1979, Cococi perdeu o status de município e foi rebaixada para o distrito de Parambu, devido a desentendimentos entre a família Feitosa, que dominava a política local, e o governo militar da época. Essa briga teria resultado na interrupção de verbos públicos destinados à manutenção da cidade, aprofundando sua decadência. Hoje, Cococi é habitada por apenas 2 famílias, conforme relatos de 2023. As ruínas de suas construções, invadidas pela vegetação do semiárido, são um testemunho silencioso de seu passado. A igreja de Nossa Senhora permanece como uma das estruturas deixadas intactas, atraindo fidelidade durante as novenas realizadas anualmente, entre 29 de novembro e 8 de dezembro. Esse evento religioso é o único momento em que Cococi ganha um sopro de vida, recebendo cerca de 300 visitantes por dia. Lendas e mistérios. Cococi é cercada por lendas que tentam explicar seu abandono. Uma das mais conhecidas envolve um padre que, segundo a tradição oral, amaldiçoou a cidade após ser obrigado a repetir uma missa devido ao atraso de uma família poderosa, possivelmente os Feitosa. A maldição teria condenado Cococi ao esquecimento. Outra história fala de um vaqueiro que, ao passar pela cidade no dia de finados,
encontrou uma menina faminta e a levou para casa apenas para descobrir ao retornar que a cidade estava em ruínas há anos e que a menina não existia. Essas lendas reforçam o caráter misterioso de Cocossi, atraindo curiosos, fotógrafos e jornalistas em busca de histórias intrigantes. Cocossi. Hoje, atualmente, Cocossi é um destino para aqueles que se interessam por turismo histórico e cenários pós-apocalípticos. As ruínas, compostas por casas de taipa e alvenaria engolidas pela vegetação, criam uma atmosfera de desolação que contrasta com a rica história do lugar. A preservação da Igreja de Nossa Senhora e o evento anual das novenas mantém viva a memória de Cocossi, mas a cidade permanece, em grande parte, um relicário do passado sertanejo. 2. Fordlândia, Pará. O sonho frustrado de Henry Ford na Amazônia. Origens e contexto histórico. Fordlândia, localizada às margens do rio Tapajós, no município de Aveiro, Pará, é talvez a mais famosa cidade fantasma brasileira, devido à sua associação com Henry Ford, o magnata da indústria automobilística. Em 1927, a Ford adquiriu 14.500 km² de terras na Amazônia com o objetivo de criar uma cidade operativa para produzir látex, matéria-prima essencial para os pneus de seus carros. A iniciativa surgiu num contexto de dependência da borracha asiática, que era cara e controlada por outros países. Ford viu na Amazônia, rica em seringueiras, uma oportunidade de verticalizar sua produção. A construção de Fordlândia começou em 1928, com uma derrubada de vastas áreas de floresta para dar lugar a plantações de seringueiras e uma infraestrutura urbana inspirada nos Estados Unidos. 2 navios carregados com materiais de construção chegaram ao local, trazendo desde madeira pré-fabricada até equipamentos industriais. A cidade foi projetada como uma vila americana, com casas em estilo colonial, hospital, escola, hotel, cinema, piscina e até um campo de golfe. Ford tentou impor um estilo de vida americano aos trabalhadores brasileiros, proibindo bebidas preparadas e promovendo uma dieta baseada em alimentos industrializados dos Emaripundwa, como hambúrgueres e cereais. Razões para o abandono. Apesar da ambição, Fordlândia foi um fracasso contra Gastão. Vários fatores foram desenvolvidos para o colapso do projeto. Desconhecimento agrícola. Os engenheiros da Ford não entenderam as condições tropicais da Amazônia. As seringueiras plantadas em monocultura foram devastadas por pragas, como a ferrugem sul-americana, que não tinham previsões naturais na área desmatada. Resistência cultural. Os trabalhadores brasileiros rejeitaram o estilo de vida americano imposto por Ford. A suspensão do álcool, a comida estranha e os horários rígidos geraram descontentamento, culminando em revoltas. Em 1930, o exército brasileiro precisava intervir para conter uma rebelião. Problemas logísticos. A localização remota de Fordlândia dificultava o transporte de materiais e a comercialização do látex. Além disso, a concorrência com a borracha sintética, desenvolvida na década de 1940, tornou o projeto economicamente inviável. Em 1945, após anos de prejuízos, Fordlândia foi abandonada em um acordo com o governo brasileiro. Henry Ford, curiosamente, nunca visitou a cidade que idealizou. Fordlândia. Hoje, Fordlândia é um distrito de Aveiro com poucos habitantes, que vivem da agricultura de subsistência e do turismo. As ruínas da cidade, casas coloniais, o hospital e a torre d'água estão parcialmente preservadas, mas muitas foram engolidas pela floresta. O local atrai turistas e pesquisadores interessados na história de um dos maiores fracassos industriais do século XX. Livros como Fordlândia, A Ascensão e Queda da Cidade Perdida na Selva de Henry Ford, de Greg Grand